Olá, artista, seja muito bem-vindo a mais um Macete. Professor Vanderlei aqui, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que às vezes pode se tornar um problema no consultório, que é as cimentações, principalmente cimentações de restaurações indiretas, quando você vai tentar aproveitar um substrato dentário sem fazer canal, sem de repente cimentar algum pino, e aquelas chamadas restaurações, as overlays, que elas são principalmente aderidas pelo substrato e pela peça, por um procedimento adesivo que você vai fazer. Principalmente ela é aderida por isso, porque praticamente as overlays não têm uma quantidade de parede suficiente para suportar então essa restauração. Então muitas vezes, se você não fizer um trabalho, não fizer um protocolo adesivo muito bem realizado, essa restauração pode se deslocar e realmente é um dissabor, é um problema quando o paciente volta, e principalmente pode colocar a nossa reputação enquanto profissional em risco quando ele chega com a peça na mão, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar num substrato como esse, é se tem alguma parede que vai suportar, né? No nosso caso ali praticamente não, tá? Uma outra coisa interessante para a gente observar é se a dentina é uma dentina nova, uma dentina que não tem nenhum tipo de dentina reacional, se é uma dentina que de repente tem algumas ilhas de uma calcificação maior, ou seja, dentina reacional. Por que que a gente tem que analisar isso? Principalmente para ver o tipo de adesão que a gente vai fazer nesse dente. Porque a resposta, quando a gente fala em adesão, a resposta está no substrato. Uma dentina reacional, ela vai responder de uma forma muito diferente quando você tem uma dentina nova ali, aquela dentina viva, nova, jovem, uma dentina jovem. Então a gente tem que analisar isso. Uma outra coisa, precisamos analisar, ver se esse paciente tem algum tipo de hábito parafuncional ou não, né? Porque de repente você cimenta uma overlay e o paciente vai ter movimentos de lateralidade ali, você vai ter movimentos, não só movimentos de compressão, movimentos de cima para baixo. Você pode ter inclusive movimentos que vão facilitar o deslocamento de uma peça, como a gente pode até ter movimentos de cisalhamento, que são movimentos laterais que podem induzir tensão a essa peça, não é? Então isso principalmente a gente tem que avaliar, porque mais para frente a gente vai ver o porquê que a gente tem que avaliar isso, não é? Então vamos lá. E aí, né, a gente vai cimentar essas peças em disilicato de lítio, tá? São peças que foram feitas em disilicato de lítio. E aí, o que eu quero abordar realmente com vocês aqui é o cuidado, ou seja, eu não quero mostrar estética de peça, tá? Eu quero mostrar o cuidado que você tem que ter nesse procedimento adesivo. Eu digo que o procedimento adesivo, todo procedimento adesivo é a alma da restauração. E a causa, muitas vezes, daqueles problemas que o paciente volta com a peça na mão, né? Volta lá ali com a overlay na mão, com o seu bloquinho na mão, com aquela cara olhando para você e falando: ó, doutor, soltou, né? Então, a causa disso principalmente é que a gente pode ter, né, comido bola ali, ter passado por cima de algum protocolo que é importante, tá? Então é isso que eu quero focar, tá? Então, o condicionamento com ácido fluorídrico, tá? Isso é importantíssimo, tá? Não adianta você asperizar a superfície, não adianta você passar broca na superfície, você tem que realmente silanizar, tá, a superfície. Por quê? Porque tem trabalhos mostrando, tá? Até um trabalho que eu digo que é um trabalho raiz, não é um trabalho Nutella, é um trabalho que eu me lembro, um trabalho clássico de 1993, tá? Do grande Dr. Barkmeyer. Ele já dizia, que quando você tem uma adesão com uma peça cerâmica silanizada, você tem uma força de até 25 megapascais, que é uma força muito satisfatória e duradoura para os nossos trabalhos, entendeu? Então, nada de asperizar, vamos realmente
condicionar. Tem muitos trabalhos mostrando também que esses novos adesivos, surgiram novos adesivos que já tem silano na composição, tá? Mas na verdade o ideal é que você use o silano puro, tá? Por quê? Porque tudo que é misturado no adesivo vem em menor quantidade. Então, não confie apenas no silano que vem na composição do seu adesivo. Silanize a peça separadamente, tá? E aqui a gente está vendo, a gente vê bem o aspecto esbranquiçado após o condicionamento ácido com ácido fluorídrico, tá? Com ácido fluorídrico, você vê realmente a característica inorgânica da peça cerâmica, né? E logo depois a gente aplica então o silano, tá? Aqui eu coloquei essa foto colocando uma camada bem fina, bem devagarinho, tá? Por quê? Tem um brasileiro que estuda adesão já há anos, tá? Foi meu professor lá na FOB, na USP, quando eu fiz especialização, o professor Ricardo Marinho de Carvalho. Ele foi um dos primeiros, né, a publicar trabalhos sobre a importância de você colocar uma camada, né, que eles chamam de one coat, né, uma camada única de silano. Porque, segundo os trabalhos, muitos trabalhos que foram conduzidos por eles e por outros autores, se você colocar muito silano, uma camada em cima da outra, isso pode influir negativamente na sua adesão quando você for cimentar a sua peça, tá? Então toma cuidado, uma camadinha bem fina de silano, uma camada só de silano, legal? E aí a gente aplicando, tomando cuidado com uma camada só, tá? E aí, logo depois da aplicação do silano, não é? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Logo depois da aplicação do silano, tá? É ideal que você faça a secagem desse silano, tá? A secagem desse silano, você tem que tomar muito cuidado. Se você for secar com a seringa tríplice, toma muito cuidado. Se a sua seringa tríplice, ela não está com nem água, nem óleo, nem gotículas de água saindo ali da ponta, o ideal é que você tenha um filtro do compressor para filtrar tudo quanto é gotícula, tudo quanto é problema que possa trazer contaminação aí para esse momento que você silanizou a peça, tá? Então você faz a secagem desse silano. O ideal é que você seque com ar quente e morno e que não seja a seringa tríplice, que pode vir com alguma umidade ali do compressor, tá? Então o ideal é que você faça uma secagem a seco mesmo, com ar morno e seco, legal? Você pode utilizar até um secador de cabelo nesse momento, se você quiser, ok? Então aí, logo depois da silanização, você vai fazer a aplicação do adesivo, tá? O ideal é que você aplique um adesivo na peça, um adesivo que seja hidrofóbico, tá? Se você não tiver um adesivo hidrofóbico, o que é o adesivo hidrofóbico? O adesivo hidrofóbico é um adesivo que não tem solvente na composição, tá? Antigamente, os antigos adesivos de quarta geração vinham com o condicionador ácido, um primer e o adesivo separado. Naquela época era mais fácil, você pegava o bonde, que era o adesivo hidrofóbico, e aplicava ele sozinho, tá? Hoje em dia, a maioria dos adesivos são de frasco único, né, os chamados universais. Se você for utilizar um adesivo universal, aí sim você tem que tomar um cuidado muito maior na secagem, tá, desse adesivo universal, porque nesses adesivos universais, eles têm solventes na composição e eu sempre brinco, né? Faço uma alusão. É a mesma coisa que uma mulher vai num salão que não é um salão de qualidade, a mulher lá mistura acetona ali no meio do esmalte, e a hora que a mulher vai embora, 2 dias depois o esmalte desprega da unha. Por quê? Porque lá a dona do salão quis economizar e misturou acetona no esmalte, né? E ficou um esmalte aí sem qualidade, tá? O adesivo universal, se não for evaporado esse solvente, que pode ser uma acetona, um álcool que já tem na composição, tá? Você pode perder até 30% das ligações adesivas se você não fizer uma boa secagem. E aí, novamente, eu falo que essa secagem da peça, se você for aplicar um adesivo universal, aí sim é mais importante ainda que seja um ar seco. Um ar seco ou
ou o seu compressor tem que ter um filtro para bloquear qualquer umidade que venha na seringa tríplice. Legal? Então, esses cuidados são muito importantes. E aí, né, a gente tem o aspecto da nossa dentina, da nossa overlay, não é? Que praticamente não tem paredes, vai ser unidas apenas nesse substrato dentinário e nesse cavo superficial de esmalte aí, né? Então, a gente começa o condicionamento pela borda de esmalte, né? E condiciona todo o substrato dentinário. Né? Alguém pode estar me perguntando, mas Vanderlei, condicionamento ácido total, né? E sendo que hoje a gente preconiza muito mais os adesivos self-etching, os adesivos autocondicionantes, etc. O que a gente tem que observar, por isso que eu coloquei lá no início da aula, que a gente tem que ter em mente algumas coisas. Quando a gente está tratando de uma overlay, a gente precisa de profundidade adesiva. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter indução de forças e nós não temos paredes para apoiar um futuro deslocamento de uma peça como essa, né? E outra coisa que a gente tem que ter em mente, geralmente a maioria ali desses cimentos resinosos atuais, eles vêm com uma boa quantidade de carga. E muitas vezes a quantidade de carga influencia numa coisa chamada módulo de Young. O que é o módulo de Young? Ele é um módulo de elasticidade. Ou seja, esses novos cimentos adesivos, por um lado, eles protegem muito mais a infiltração marginal por ter uma quantidade de carga interessante, mas por outro lado, o módulo de Young vai induzir a uma tensão muito maior na interface da nossa restauração por conta desse módulo de elasticidade um pouco mais rígido, por conta da carga que tem nesses novos cimentos adesivos. Então nós temos que prestar atenção nisso. Então quando a gente tem um caso clínico como esse, praticamente sem parede, nós precisamos então partir para quê? Por uma adesão um pouco mais raiz, vamos dizer assim. Ou seja, nós precisamos de força adesiva e micromecânica, não apenas uma camada híbrida rasa, tá? E com, vamos dizer assim, apenas com um adesivo self-etching, por exemplo, tá? Então nós precisamos de profundidade, nós precisamos que esses tags de resina penetrem, né, no cavo superficial de esmalte, mesmo que seja pouco, né, como é nesse caso, mas nós precisamos também de profundidade que o adesivo penetre, ou seja, dentro dessa dentina de uma forma mais profunda, para que a gente tenha uma retenção também micromecânica. Legal? Então, vamos lá? E aí, depois fazemos então a cimentação, tá? Eu quero voltar aqui um pouquinho, só para comentar aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto, vamos supor que você também não tenha um adesivo hidrofóbico para aplicar depois de um primer, por exemplo. Aqui nesse caso, eu indico ainda a adesão à moda antiga, principalmente por ser uma overlay e por eu ter alguns pontos de dentina reacional, como é aqui, ó. Aqui nós temos uma dentina mais clarinha, mas aqui nós já temos uma dentina mais amarronzada. Então a gente tem dentina esclerótica, né? Então é um caso muito crítico. Eu tenho dentina esclerótica, eu não tenho parede para segurar essa restauração, eu tenho apenas uma face de esmalte e um cavo superficial de esmalte. Então é uma restauração crítica. Então eu parto do pressuposto que se a gente tiver uma profundidade maior de tags de resina composta, tanto em esmalte como de dentina,
e a gente tiver um condicionamento ácido total e aplicação de um adesivo aí de quarta geração, aplicando um primer, secando essa estrutura, depois aplicando um adesivo, a gente pode ter uma maior confiabilidade. Vamos supor que você não tenha o adesivo de quarta geração. Você pode então aplicar o seu adesivo universal, nesse caso, aplique o adesivo universal, seque esse adesivo universal copiosamente, tá? Eu vou dar até uma dica aqui para você. Eu falo sempre em secagem a seco. Existe um dispositivo que você não encontra no Brasil, mas você pode comprar pela Amazon.com, um dispositivo chamado Tooth Dryer. É isso mesmo, secador de dente, em inglês Tooth Dryer. Então você vai na Amazon.com, digita lá Tooth Dryer, que você vai encontrar um aparelhinho. Você pode pedir, como é de fora, vai demorar alguns meses para chegar, mas chega. A Amazon.com, aí a dica para você, é um aparelhinho indispensável, tá? Que é ar morno e seco. Todas as minhas restaurações eu tenho sensibilidade zero no consultório por conta de utilizar na evaporação dos solventes dos adesivos ar morno e seco, isento de umidade, não é? Então aí a gente tem aqui, se você tiver universal, você aplica universal, mas seca copiosamente para remover esse solvente. Tem trabalhos mostrando do falecido professor Guinnett, que ele dizia que se você remover solvente principalmente de primer e também desses novos adesivos, se você remover o solvente desses adesivos de frasco único, você pode aumentar em até 30% a sua força adesiva, tá? Então você vê o quanto é nocivo esses materiais que são colocados para causar hidrofilia para esse adesivo descer na dentina. Então eles são muito importantes para adesão em dentina, mas eles precisam ser removidos para que fique só o adesivo lá dentro. Legal? Então, se você for aplicar um adesivo universal, seque bem. Eu ainda digo para você que mesmo se você for aplicar o universal, é interessante você, como uma segunda camada, antes de aplicar o seu cimento resinoso, você colocar uma camada de adesivo hidrofóbico, tá? Dicas de marcas de adesivo hidrofóbico para você, de repente, aplicar, você ter aí no consultório. De repente você pode pegar o Permacil da Ultradente, o Scott Bond multiuso frasco 3 da 3M, ok? São adesivos hidrofóbicos. Nós temos também o All Bond 3, que tem o bonde separado também. Alguns adesivos ainda remanescentes daquela época, dos saudosos anos 90, que ainda existem no mercado e ainda são padrão ouro. Legal? Temos o OptiBond FL também, tá? Mas eu não sei se ele está disponível no Brasil, o OptiBond FL. Legal? Então você pode, de repente, como em muitos casos eu faço no consultório, eu utilizo, eu gosto muito da tecnologia alemã da Volk, eu utilizo o FuturaBond Universal como um primer e depois eu aplico um Permacil da Ultradente por cima para eu fazer o raising coating, para eu fazer o isolamento dessa dentina com, de repente, um adesivo hidrofóbico logo acima, num segundo passo desse primeiro adesivo universal. Legal? Então, é isso aí. E aí, depois, a cimentação da peça. Legal? Eu espero que eu tenha elucidado alguns pontos com relação a isso. Eu costumo dizer que a adesão, tanto em resina composta como peças cerâmicas, é a alma da restauração. A adesão é a alma da restauração e a oclusão é o coração da sua restauração. Então tome cuidado com essas duas coisas, adesão e oclusão. Legal? Então, um abraço, que Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça sua coluna. Do professor Vanderlei, que sempre está aqui para ajudar você. Um abraço e até mais.